Olha, antes de começar essa aula, eu queria me apresentar. Meu nome é Eduardo Henrique Hirossi, alguns me conhecem, já são alunos. Os que não me conhecem, eu fui servidor do INSS por quase 9 anos e nesse período eu analisei mais de 11 mil processos administrativos. Uma coisa que vocês, não sei se vocês sabem, tá? Desse processo administrativo, o que eu percebia no INSS? Tinha muito processo que era indeferido por falta de cumprimento de exigência. Analisando esses processos, eu percebi, né, que geralmente o advogado ele não sabia fazer prova perante o INSS. Ele confundia a prova de filiação de empregado, de filiação de empregado doméstico, de contribuinte individual. Em cima disso, eu lá, quando trabalhava, eu criei uma metodologia de prova para poder facilitar que o advogado apresentasse essas provas para mim, para a gente poder conceder um benefício para o segurado. Por quê? Porque se o benefício era indeferido, automaticamente esse benefício ele voltaria para ser analisado na via administrativa. E se ele era concedido, então a única coisa que a gente tinha era prestar algum serviço de manutenção do benefício. Então, em vista disso, quando saí do INSS, eu resolvi fazer um curso, uma metodologia, e que tal metodologia foi baseada em mais de 11 mil requerimentos administrativos para facilitar a vida dos meus alunos. Então, assim, a minha ideia, a minha concepção de análise administrativa é uma concepção ainda de um servidor. Então, eu quero que vocês tenham o mesmo olhar que eu tenho quando eu vou analisar um benefício. Professor, isso te dá vantagem? Sim, tá? Me dá muita vantagem. Eu consigo fazer uma simples análise de um benefício em 15 minutos. Você imagina você dar uma resposta para um cliente e de imediato na tua frente? O que isso te dá? Te dá uma autoridade, tá? E se você concede um benefício na via administrativa, você tem um tempo menor de espera do seu cliente. Ele não sabe identificar o que é judicial e administrativo. Com isso, a sua publicidade boca a boca vai aumentando e vai te dar autoridade na sua região. Então, com esse curso, a minha ideia é que você se torne, eu brinco assim, um servidor privado. Você vai fazer uma análise, você vai ajudar até o servidor para uma análise mais precisa e mais rápida perante ao INSS. Então, siga comigo agora nesse aulão de CNIS. Então, pessoal, que é a relevância do CNIS. Eu fiz um resuminho aqui do que consta no curso. O seu curso é muito, muito detalhado. Além disso, tem outros materiais, tá bom? O que é o CNIS? Você saber o que é o CNIS, já que nós estamos falando do CNIS. Por que o CNIS é tão importante? As informações valiosas. Qual o segredo dos previdenciaristas de sucesso? Tá? O que é o CNIS? Resumidamente, o CNIS é um banco de dados federal, onde você encontra as principais informações previdenciárias e trabalhistas. Então lá você vai encontrar informações sobre vínculos, remunerações, filiação, contribuições, benefício, entre outras informações. Tá? Então é no CNIS que você vai encontrar. Outra coisa, o CNIS se materializa por meio de extrato. Então hoje nós temos 3 extratos de CNIS. O extrato relações previdenciárias, o extrato relações e remunerações previdenciárias e o extrato ano civil, tá bom? São extratos diferentes e para casos diferentes de análise. Então, e como você tem acesso ao CNIS? O acesso você vai ter pelo 135, pelo meu INSS. Então você tem acesso pelo 135 e pelo meu INSS, tá bom? Só que pelo 135 você tem que agendar e comparecer diretamente no INSS. Já pelo meu INSS você tem acesso imediato, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês 5 motivos que vocês têm que dominar o CNIS e que vai fazer total diferença no seu escritório. Primeiro motivo, é um dos mais importantes. Prova plena. O que isso quer dizer? É que a partir de 31 de dezembro de 2008, o INSS utiliza o CNIS como validade para todas as informações em relação à remuneração, vínculos, contribuições, tá? Então é assim, vamos supor que hoje, nessa automatização do INSS, você peça um benefício por idade, aposentadoria por idade, só que nesse benefício consta contribuições de facultativo e que há vínculos anteriores, vínculos seletistas em aberto.
Nesse caso, quando você fizer o agendamento, o INSS o que vai acontecer com o robô? O robô vai analisar um benefício 41 por idade e ele vai indeferir. Porque se você domina o CNIS, no curso a gente mostra isso, se você sabe que existe um vínculo sem data fim e posteriormente há contribuições de facultativo, as contribuições o sistema do INSS não considera. Então o benefício vai ser indeferido. Então toma muito cuidado em relação ao CNIS, tá bom? Outro motivo, padrão de referência, tá? Então se você analisa processo com documentos, você está analisando errado. Primeiro que você tem que fazer, pegar o CNIS, analisar o CNIS e observar as outras documentações. É a balança que você vai utilizar. Então, o que não tem, o que está nesse documento, na CTPS, um exemplo, CTPS, e não consta no CNIS, é ali que você vai perceber que o seu CNIS tem alguma divergência que você vai ser possível de acertá-las, tá bom? Esse é o padrão de referência. Terceiro motivo, ferramenta de detecção. O que é isso? É no CNIS que você vai garimpar o melhor benefício, o melhor atendimento ao seu cliente. É lá que você vai ver se compensa agendar um auxílio-doença. Porque às vezes você vai agendar um auxílio-doença, o segurado não tem qualidade de segurado, tá? Não tem carência, contribuições, pagou as contribuições em atraso. É o CNIS que vai te dar essa informação. Em vez do auxílio-doença, você poderia agendar um BPC Loas, tá? É isso que o CNIS vai te informar. Quarto motivo, evitar solicitação de exigência, tá? Se você sabe como o CNIS comporta, o que tem no CNIS e como o sistema do INSS se comporta, você já faz o protocolo de benefício no INSS com toda a documentação adequada, tá? Detalhe, cada tipo de filiação exige um meio de prova diferente. Então isso o CNIS vai te mostrar a divergência e você vai analisar a filiação de cada segurado e vai apresentar a prova adequada para cada afiliado e, consequentemente, evita que o INSS emita exigência e você ganha tempo. Um exemplo clássico disso, vamos supor que você tem um vínculo extemporâneo lá, pediu um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e você sabe que está extemporâneo, você sabe qual documento que você tem que juntar no requerimento. Você junta esse requerimento, esse documento já no próprio requerimento, informa o INSS. Quando o servidor for analisar esse requerimento de aposentadoria, ele vai ver que toda a documentação está adequada e ele já vai acertar o CNIS e vai provavelmente conceder o benefício, tá bom? Último motivo, tem vários, mas eu elenquei só 5. Monetizar. O que isso quer dizer? Hoje você pode cobrar por um acerto de CNIS, você pode cobrar por um planejamento previdenciário, você pode fidelizar o seu cliente. Às vezes você domina o CNIS, o seu cliente vai lá no teu escritório e você dá uma resposta em 15 minutos para ele. Você pegou um sisteminha aqui, colocou o CNIS dele lá, analisou o CNIS perfeitamente. Mesmo que ele não teria direito a receber um benefício, você já está planejando para ele um benefício futuro, o melhor benefício dele. O que é isso que você faz? Você cativou o seu cliente, ele vai retornar no seu escritório num possível requerimento, ou ele vai te indicar a outros clientes, tá? Então, para você ver como é vasta e como é tão importante você saber analisar perfeitamente um CNIS. Vamos falar um pouquinho das informações valiosas que você não encontra hoje em material aí de livros previdenciários, que é interessante. Inclusive, ele é tão interessante que agora com a nova normativa 128, ele foi colocado lá na portaria 990 esse assunto aqui, ó, NIT inconsistente. Olha que interessante. O INSS ele define o NIT inconsistente de 3 formas, tá? NIT inexistente, NIT indeterminado e NIT faixa crítica. Esse NIT não elevado é um resultado dessas 3 inconsistências. Vamos explicar. Primeiro, você vai ter acesso ao CNIS somente com NIT, tá? Você pode pegar quando você tem acesso ao CNIS, o CNIS ele pode faltar CPF, ele pode faltar nome completo, às vezes data de nascimento, mas um CNIS você não tem acesso ao CNIS sem NIT, tá? Então a chave para você ter acesso ao CNIS é o NIT. Partindo desse pressuposto, o INSS pode ser que tenha NIT inexistente. O que é um NIT inexistente, professor? NIT inexistente é um NIT que tem um número, o segurado vem recolhendo um número, mas o servidor não consegue encontrar ele no sistema do INSS, tá? Por quê? Exemplo,
Vamos supor que você tem um cliente que ele vem pagou muito tempo atrás, um carnezinho, e o número final, o dígito final do carnê dele era 9, era 6. E por descuido, ele foi, em vez de colocar 6, colocou 0. Ele pagou aí um ano com 0, tá? Então esse NIT ele é inexistente, ele não consta no sistema. Mas se você comprovar ele, que ele é teu, que você vinha pagando um carnezinho, o INSS vai considerar. É lógico, aí tem outras, vai exigir outros documentos, tá? Que a gente explica isso detalhadamente no curso. NIT determinado. Esse NIT determinado é aquele NIT que você não consegue comprovar que é do segurado. Não tem o nome completo do segurado, às vezes não tem a data de nascimento, tá? Então esse é um NIT indeterminado, mas ele está lá no sistema. E o NIT faixa crítica. O que é o NIT faixa crítica? Existiu um período do INSS em que 2 pessoas recolheram no mesmo NIT, tá? Isso é passível de se comprovar por meio de comprovante de recolhimento. O que eu quero mostrar para vocês? Como o NIT é importante no CNIS, tá? Nós damos no curso a solução que você tem que fazer nesses casos. O problema é que essas três inconsistências, geralmente, ela resulta em NIT não elado, tá? O que é isso, NIT não elado? Você tem 2 NIT, porque o NIT não tem informações adequadas e ele não junta, o sistema ele não consegue integralizar os dois. Então as informações que foram prestadas desse NIT, ela consta em dados diferentes, tá? O que acontece? Como que eu sei que tem NIT não elado? Primeiro, vamos supor que você está fazendo uma análise de CNIS e você percebe que você tem uma CTPS lá, ou um recolhimento em carnê, que existem vínculos ou períodos que não constam nesse NIT, mas é muito. Você vai olhar o CNIS e vai perceber que você não encontra esse NIT. Provavelmente esse NIT não foi elado. Então agora nós estamos falando de titularidade. Para que você faça o acerto de NIT inexistente, NIT determinado e NIT faixa crítica, o sistema do INSS, o servidor do INSS, ele trabalha com um termo técnico chamado titularidade. Você vai ter que provar que esse NIT é teu. Como que você prova isso? Se for NIT previdenciário, você consegue provar NIT Previdência com aquele cartãozinho que vem atrás do carnê, que é a matrícula CIS, Cadastro de Inscrição do Contribuinte Individual. Se for PIS, PASEP, quem vai te dar comprovar sua titularidade é a Caixa Econômica Federal, tá? Então você vai lá no INSS, vai fazer um requerimentozinho no INSS e vai mostrar para o INSS que esse NIT é teu, você comprovou a sua titularidade. Ele vai olhar e falar assim, não, realmente é dele. Se for um NIT indeterminado, ele vai lá e vai colocar todas as informações nesse NIT indeterminado, automaticamente as contribuições vão direto para o INSS. Se for NIT inexistente, dependendo do período, vai estar no ADA, ele vai fazer a transferência para o NIT correto do segurado. E se for NIT faixa crítica, também ele vai ser transferido para o NIT correto dele, o NIT que ele contribui. Tá bom? Só deixo uma dica aqui. Os NITs não elados, eles ocorrem muito em relação às mulheres que casou, tá? Então, elas casaram, às vezes perdeu a carteira onde estava constando lá o PIS/PASEP e o INSS fez outro NIT, ou pelo SUS, né? Fez outro NIT. Daí ela vinha contribuindo nesse NIT. Então, às vezes, essas contribuições não constam no sistema. Só fazer uma consulta junto ao INSS em relação a nome completo, certidão de casamento, para ver se tem algum NIT não elado lá. Também nós temos aí, eu tenho que falar também um pouquinho da microficha. Microficha são as contribuições de doméstica, contribuinte individual, né? Contribuinte dobro, autônomos, equiparados autônomos, anterior a janeiro de 2015. Tá? Você pode fazer essa consulta lá junto ao INSS, perguntar se tem microficha. Se às vezes você não tem um carnezinho, mas tem essas microfichas lá, e isso serve como prova para o INSS. Também você pode fazer consulta lá em relação a CNPJ, por CPF. Às vezes você vai dar entrada num benefício aí de segurado especial e ele tem uma empresa em aberto, mas inativa. Então você faz essa pesquisa lá junto ao INSS. E o INSS também te fornece hoje uma pesquisa do CAD único. Hoje você pode ir no CAD único, que é mais fácil, mas se você quiser perguntar no INSS para saber, já aconteceu um caso concreto mesmo, sobre pensões, para saber se o segurado comprova união estável, para ver se ele estava na lista lá elencada no CAD único. Tá bom? Esse assunto é interessante. Qual o segredo dos previdencialistas de sucesso? É isso que eu tento mostrar no meu curso, né? Tem pessoas que fazem um atendimento aí em 15 minutos no escritório. Você já consegue. Mas por que esse atendimento é rápido e eficiente? Porque ele faz o quê? Uma leitura minuciosa do CNIS. O que quer dizer essa leitura minuciosa? Ele saber que extrato de CNIS que ele vai utilizar,
se ele quer saber se o segurado tem qualidade de segurado, quando ele perdeu a qualidade de segurado, se ele pagou a primeira contribuição em dia, tá? Tudo isso, todas essas informações você vai tirar do CNIS. Por quê? Porque o segurado ele te conta uma história, mas o que te dá validade dessa informação é o CNIS. Solicitar corretamente, que é solicitação correta. Você tem que entender que o INSS, cada tipo de agendamento do INSS, ele tem um nome correto. Se você não sabe o nome do agendamento, o INSS não vai te atender. Às vezes a pessoa quer incluir um vínculo de CTPS no CNIS e ela pede para atualizar uma atividade. O que o INSS vai fazer? Vai olhar lá, se ele tiver alguma atividade ou não tiver, ele vai fazer uma diligência para atividade, mas ele não vai acertar o vínculo. Você pediu errado, tá? Outro segredo aqui dos previdencialistas de sucesso, canal de agendamento. Quais são os canais hoje do INSS? Os básicos, 135, Meu INSS e o acordo de cooperação com a OAB. São os 3 canais básicos do INSS, tá? O que você tem que entender que nem todos os agendamentos constam em todos os canais. Vamos dar um exemplo? Um vínculo, o nome correto de um vínculo, você incluir um vínculo no sistema do INSS de seletista é atualizar vínculos e remunerações. E ele só pode ser feito na APS ou, né, pelo 135. Você não consegue fazer ele pelo INSS e nem pelo acordo de cooperação com a OAB, tá? Isso é um segredo, é um detalhe técnico que faz total diferença. Provas. As pessoas, todo mundo acha que é fácil as provas no INSS. No meu trabalho no INSS, uma das coisas mais complicadas para mim era a falta de cumprimento de exigência em razão de provas. Então, assim, tem que saber que cada prova ela é diferente em relação a cada tipo de filiação. Surte efeitos diferentes a cada tipo de filiação. O que você não pode falar é solicitar no INSS que o empregado, o vínculo empregatício, seletista, você quer indenizar esse período. Esse termo não existe. Indenização não é para empregado. Por quê? Porque se você comprova um vínculo junto ao INSS, o efeito jurídico dele é tempo de contribuição e carência. As contribuições são válidas para tudo, tá? Diferente do contribuinte individual. Se você quer indenizar um período de contribuinte individual, você tem que comprovar uma atividade. Depois que você comprovar uma atividade, você tem que fazer o recolhimento. Mesmo assim, pode ser que esse recolhimento não entre por carência, ele só entre para tempo de contribuição. Um detalhe muito importante, a RAC. As pessoas não dão valor nesse anexo. Hoje ele veio no primeiro anexo, o anexo 1 da Instrução Normativa 128 de 2022, tá? Esse anexo, ele é muito complexo, ele é muito completo. Todo requerimento que você for fazer no INSS em relação a acerto de CNIS, faça por esse anexo. Por quê? Porque ele vai dar segurança ao servidor, tá? E provavelmente você vai ter sucesso no seu deferimento aí, tá bom? Então faça pelo anexo. Interessante, até eu brinco, às vezes eu estou em casa, assim, eu estou analisando o anexo. Todas as informações que você precisa de filiação, acerto de carnê, tá tudo nessa RAC aí, tá? Olha, a ideia era mostrar resumidamente o que você vai encontrar no curso. Só que no curso você vai encontrar muito mais coisa. No curso você vai encontrar o e-book completo, todo o material completo. Se você gostou desse conteúdo e quer muito mais, quer ter acesso a essas videoaulas, quer ter acesso a um e-book completo, clique no link abaixo ou na descrição desse vídeo. E um forte abraço.